Se você vive e trabalha aqui na Europa, com certeza você já entendeu o grande poder de compra que você tem em relação ao valor da moeda. Trabalhando aqui, recebendo em euro, franco suíço, libra esterlina, você já tem ali o seu alto poder de compra, 6, 7, quase 8 vezes mais do que o real brasileiro. E com certeza foi um desses motivos pelos quais você saiu da sua cidade natal e veio morar e trabalhar aqui na Europa. E claro, sem contar também a alta qualidade de vida que a gente tem aqui, com um salário mínimo menor. Porém, mesmo vocês entendendo esse alto poder de compra que você tem vivendo aqui em euro, o que você talvez não saiba, que muita gente está ignorando, é como se planejar para se aposentar aqui na Europa ou em qualquer lugar do mundo, justamente usando esse grande benefício que é você receber em moeda forte. É exatamente isso que eu vou trazer aqui no vídeo de hoje. Eu vou trazer para você um panorama de como está a previdência pública na Europa, no mundo, os cuidados que você deve tomar em relação à previdência e principalmente como que você vai investir e planejar os seus investimentos com foco em se aposentar em moeda forte. E por que isso é importante? Você se aposentando em moeda forte, então euro, dólar, libra esterlina, franco suíço, isso te dá ali a grande capacidade de você ter uma aposentadoria tranquila, não só no Brasil, caso você queira voltar e se aposentar no Brasil, ou caso você queira até se aposentar em outros países cuja moeda ali é uma moeda inferior às moedas de alto valor que a gente tem no mundo. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te trazer muita informação e vai ser um vídeo totalmente prático, a gente não vai ficar só na teoria aqui. Bom, e antes, se você não me conhece e é novo aqui nesse canal, meu nome é Laila Vitória, eu sou consultora de investimentos licenciada aqui na Europa e meu foco é te ajudar a você multiplicar o seu patrimônio e começar a investir do zero com segurança na Europa e no mundo. Então, se você acabou de chegar nesse canal, considere se tornar inscrito para você aprender mais sobre investimentos aqui na Europa e no mundo. Deixe o seu like e no final do vídeo, se você gostar, deixe os seus comentários aqui que ajuda demais o nosso projeto a crescer. A primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é por que é importante vocês planejarem uma aposentadoria em euro, mesmo que vocês não vão se aposentar aqui na Europa. Por que eu falo isso? Eu sei que tem muita gente que quer ficar aqui na Europa 10, 15, quem sabe 20 anos durante os anos aí de carreira. Então eu vou trabalhar, fazer dinheiro, vou construir minha vida aqui, mas ao me aposentar eu penso em voltar para o Brasil, né? Algumas pessoas querem morar em países e cidades mais baratas na Europa, mas eu sei que tem uma parcela de vocês aqui que pensam em voltar para o Brasil. Então o que muita gente acha é, Laila, eu quero voltar para o Brasil daqui a alguns anos, então não faz nenhum sentido eu investir em euro aqui na Europa, eu vou usar o meu poder de câmbio, né? Eu tô ganhando 6 vezes mais e vou mandar esse dinheiro lá para o Brasil, lá para uma conta, né? BTG, XP, investir na renda fixa no Brasil e construir minha aposentadoria já a partir de agora. Porém, esse pensamento, tá? E esse movimento, ele não é o ideal. E eu vou mostrar aqui para vocês por que mesmo você não querendo se aposentar aqui, faz total sentido você investir em euro. E se você vai se aposentar aqui, aí obviamente não faz absolutamente nenhum sentido você mandar euro para real e deixar o seu dinheiro investido lá para depois pegar esse real e trazer para euro de volta. Mas não precisa ser nenhum gênio da matemática aqui para entender que isso não faz absolutamente nenhum sentido, apesar de que eu sei que tem muita gente que acredita que é benéfico investir em real só porque a renda fixa é alta. E a primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é o impacto da inflação que a gente tem em relação ao real e ao euro e como que isso pode impactar muito os investimentos de vocês. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é o impacto que a gente tem da inflação lá no Brasil. Então, que o Brasil é um país aí extremamente inflacionado, né, com uma inflação extremamente fora do controle e alta, isso não é novidade para ninguém, mas muita gente nunca viu os dados passados e nunca parou para comparar isso em relação ao euro, tá? E por que ter noção da inflação é tão importante, gente? Então, como vocês podem ver aqui, isso daqui é a variação só no último ano, tá? Mas quando a gente pega os últimos 10 anos aqui, esse é o movimento da inflação, tá? Do IPCA no Brasil. Então, a gente pode ver que é extremamente volátil. A gente tem subidas muito altas, a gente tem momentos de inflação mais em queda, controlada, mas o que esse gráfico mostra aqui pra gente? Que é uma inflação extremamente fora do controle, volátil e, mais importante aqui, que é uma inflação imprevisível.
visível, né? Quem aí já era adulto na década de 90 entende aí que a gente tinha uma inflação que mudava de um dia para o outro, tanto que os próprios comerciantes eles não conseguiam garantir o valor dos alimentos, né, dos produtos de um dia para outro, porque a inflação mudava muito de um dia para outro. Então é esse histórico que a gente tem de inflação lá no Brasil. E nos últimos anos vocês podem ver o tanto que tem aumentado. Então de 2007, lá em 2007 a gente já tinha uma inflação de 9, de 10, controlou um pouquinho, mas aí logo no começo da pandemia a gente voltou para uma grande inflação de 10, de 11, de 12, e é esse movimento que a gente tem. Hoje está mais controlado, né? A gente está em 5, 4, mas isso aqui é só até 2017, então é bem recente. Se você pega ali um gráfico que mostra a inflação do Brasil nos últimos 30, 40 anos, vocês vão ver que a nossa média de inflação sempre chegou aí na casa dos 10%. E por que é muito importante esse impacto da inflação, pessoal? Porque a inflação ela vai corroer o seu poder de compra. Então, quando vocês estão investindo e vocês pensam, eu vou investir e eu quero investir com uma aposentadoria de 200 mil reais, 300 mil reais. Na verdade, você vai precisar, talvez, ali de quase o dobro disso, lá no Brasil, no caso, né? Porque a inflação, ela mantém essa média aí de quase 10%. Então, é como se você tivesse uma boa rentabilidade no Brasil, sei lá, 15%, 16% de rentabilidade lá, mas a inflação está comendo 10% ali desse valor, entende? Então, por isso que é muito importante se atentar à inflação do país ali onde você está. Agora, quando a gente olha aqui para a zona do euro, tá? A gente vai ter uma inflação um pouco mais controlada. Eu vou só pegar o mesmo tipo de gráfico aqui para ficar parecido. Pronto. E aqui a gente tem inflação na Europa no último ano, tá? Então, geralmente, a inflação meta aqui na Europa, ela sempre vai ficar na média ali de 2%, e nesse ano de 2026, essa é a meta do Banco Central Europeu, manter ali em 2%. E essa daqui é dos últimos anos, já está chegando aí na meta. Agora, quando a gente puxa a inflação na Europa nos últimos 10 anos, olha a grande diferença que a gente tem em relação ao movimento ali, ao comportamento, né, da inflação lá no Brasil. Então, aqui na Europa, a gente pode ver um pico ali na época do Covid, né, no começo ali da pandemia, que todos os países tiveram uma alta da inflação normal, tá? Então, a Europa só nesse período ela teve esse boom inflacionado, né? Esse boom da inflação começou, foi aumentando, aumentando, e ali em 2023 a gente chegou aqui na Europa a quase 10%. Porém, gente, como todo mundo sabe, vocês podem ver aqui que 2017, é o mesmo período que eu peguei ele do Brasil, a inflação sempre foi abaixo de 2, tá? 2, 1,9, 1,8. No começo ali a gente teve uma inflação negativa, tá? Então, isso aconteceu, é bem raro, né, de acontecer, mas a gente teve ali alguns meses, um ano inteiro, basicamente, de inflação negativa. E aqui no comecinho também, em 2016, a Europa chegou em inflação negativa. Se você pegar qualquer gráfico aí que mostra os últimos 15, 20, 25 anos aí, vai ter alguns períodos ali muito pontuais onde a inflação ela foi maior, mas esses períodos sempre é um período onde algo mais externo, como por exemplo a própria pandemia aqui, que não foi algo ali que a inflação subiu, porque o Banco Central Europeu, né, os países ali que controlam as decisões monetárias dentro da Europa, tomaram decisões monetárias ruins, mas foi algo externo que balançou ali a economia, tá? Então, o que isso é importante, como eu falei para vocês? No Brasil, então, se você investe em qualquer país onde a inflação é tão alta, com essa média de 10%, o teu poder de compra, ele é perdido, e você tem que se planejar para investir, às vezes, 2, 3 vezes mais do que aquilo que você se planejou lá no início, só para compensar essa inflação. Você sempre tem que buscar uma rentabilidade muito grande para compensar o impacto da inflação. Aqui na Europa, como a gente tem uma inflação muito mais controlada, sempre nessa faixa aí de 2%, quer dizer que 2% será o impacto nos seus rendimentos. Ou seja, aqui você não precisa ter uma carteira extremamente complexa, cheia de ativos, ou correr altos riscos para buscar uma rentabilidade muito alta, porque você não precisa compensar demais o impacto da inflação, que tem essa média de 2%. Ou seja, se você tem uma rentabilidade média de 8%, 9%, você já está ganhando muito mais acima da inflação. Por isso que é importante, se você está num país, está num bloco onde a inflação é controlada, você deve usar isso ao teu favor para geração de riqueza, construção de patrimônio e, obviamente, também a sua aposentadoria lá na frente. Pessoal, segundo ponto, tá? Por que você deve investir em euro para se aposentar em qualquer lugar?
obviamente, é o quanto que o próprio real tem se desvalorizado em relação ao euro, gente. Então, se você ganha em euro, não tem absolutamente nenhum sentido você pegar o teu euro, jogar para essa moeda, para construir patrimônio nessa moeda aqui, para se aposentar. Você está basicamente jogando o dinheiro fora, não faz nenhum sentido. Então, olha o quanto que o real se desvalorizou em relação ao euro, tá? Esse gráfico ele mostra de 2010 até hoje, tá? Então, olha esse desgaste aqui da moeda. Então, eu, por exemplo, quando eu vim para a Europa, eu paguei 3 euros, né? Desculpa, eu paguei 3 ali, o câmbio era 3, hoje o câmbio tá 6,20, tá? Então, assim, é uma queda absolutamente drástica, por isso que eu sempre falo. Então, não importa, Laila, porque a renda fixa paga muito mais, tá? Porque o Selic paga muito mais. Gente, não importa, porque a inflação é alta e porque a moeda Brasil, a moeda real, né, desculpa, ela sempre tem a tendência de continuar se desgastando em relação ao euro. E quando a gente olha no gráfico ao contrário aqui, o que que a gente tem? A gente tem o euro subindo, se valorizando em relação ao real. Então, pessoal, primeira coisa, inflação. Segunda coisa, poder da moeda que você tem. Não faz nenhum sentido você pegar essa moeda aqui, que tem um grande poder de compra, tem previsibilidade na taxa de juros, previsibilidade na taxa da inflação e mandar para real. Você está aí, como eu falei, jogando dinheiro fora. Então, é extremamente importante você usar dessa capacidade, usar desse benefício, né, que você tem aí acesso a grandes moedas e construir riqueza em moeda forte, que vai te dar essa previsibilidade aí e manter, de fato, o valor do seu patrimônio ao longo dos anos. Porque é aquilo, né, pessoal? Quando a gente fala de plano de aposentadoria, é justamente para você ter o quê? Tranquilidade, justamente para você ter o quê? Segurança. Então, você usufruir de todos os benefícios de segurança financeira, monetária que você tem aqui na Europa faz total sentido. Você está construindo um patrimônio para te dar segurança e um ambiente que tem aspectos de segurança, tá? Então é muito importante vocês entenderem esse ponto. Segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, é a crise da aposentadoria aqui na Europa. Então, muita gente chega aqui na Europa, passa 3, 4, 5, 10 mais anos e ela nem se toca como ela vai se aposentar ali na previdência pública, né? Então, já atendi muita gente, muitos alunos, muitas pessoas que, lá, eu moro aqui há alguns anos, nem sei se eu contribuo para a previdência, nem sei o quanto que eu contribuo, nem sei onde olhar isso. Gente, isso é extremamente arriscado. Até porque se você saiu do Brasil há muito tempo e você já não contribui mais com o INSS, né? Às vezes você não tem ali também um histórico grande com o INSS, ou deixou de pagar. Então, ali você já deixou a sua aposentadoria pública no Brasil de lado, né? Não está contribuindo. E aqui também na Europa você deixou isso de lado. Então, você está extremamente vulnerável e sem um planejamento muito claro. Então, por isso que, se você se encontra nesse aspecto, né, Laila, não sei como está a minha situação do INSS no Brasil, não sei como está a minha situação de previdência aqui na Europa, mais importante ainda, você começar a investir com uma boa carteira de investimentos, como ali um plano, nem plano B, né, sei lá, ali o seu plano A, e qualquer previdência que você venha receber aqui na Europa e ou no Brasil será o seu plano B. Então, você teria duas fontes ali de aposentadoria. E isso acontece porque muita gente acha que eu tô na Europa, tô num país desenvolvido, né, com muito mais assistencialismo ali, então a minha aposentadoria tá garantida. Gente, isso é um erro, tá? Isso é extremamente um erro. Qualquer país que você pegar, obviamente tem países melhores que os outros, mas de forma geral, se você olhar em todas as regiões do mundo, a pirâmide da previdência, a tendência dela é ficar mais complicada, a tendência é a pirâmide se inverter. E principalmente aqui na Europa, a gente tem alguns números até um pouquinho mais alarmantes do que em países na Ásia, países no Brasil, por exemplo, porque a população na Europa, ela tem uma tendência maior ali a envelhecer. Então, por exemplo, esse site aqui, né, que fez um reporting de como está a situação da previdência pública na Europa, esses números são de 2022, mas é relativamente bem recente. A gente pode ver que por país a idade da aposentadoria e principalmente nos países onde nos países aqui na Europa, onde a gente tem uma concentração muito grande de brasileiros, porque são países com mais indústria, com mais oportunidade de trabalho, com salário melhor, justamente nesses países a gente já tem uma idade de quase 70 anos de idade, então 67, 66, 65, tá vendo? Então a maioria aqui, a gente chega até na França, até na Dinamarca, é de 65 anos para cima, né? Tanto para homem quanto para mulher, né? Em alguns países aqui, mulher 2, 3 anos ali, mas 65
para 70 anos de idade. E isso é a situação hoje, tá? Isso aqui é para as pessoas que estão chegando nessa idade agora. Então, se você tem 15, 20, 30 anos pela frente até chegar nessa idade, você não vai se aposentar com 67. Você vai se aposentar com 70, 71, 72 anos de idade, né? Se você for mulher ali, talvez você ganhe uns 2, 3 anos antes. Mas a tendência, não só na Europa, mas no mundo inteiro, mas na Europa um pouquinho mais rápido, porque a gente tem uma população idosa aqui muito maior, a gente já está vendo essa tendência dos países já sinalizando que até 2030 eles querem chegar ali à idade de aposentadoria, pelo menos para homens, já a 70 anos de idade. Então, imagina só, você tem que trabalhar até os 70 anos de idade para garantir ali um mínimo ali de decência, né, para você sobreviver. E a gente não tem só esse problema em relação à idade, né? Então a gente tem ali menos pessoas contribuindo e mais pessoas usando da contribuição, como a gente tem um problema em relação ao próprio valor da aposentadoria. Esse outro artigo aqui da Euronews também, ele mostra para a gente, dados de 2023, que a média de previdência mensal paga mensalmente para os pensionistas na Europa é de apenas 1.443 euros. É claro que aqui a gente tem muitos países, né, e essa média ela não traz ali um retrato 100% assertivo país por país, mas já dá uma ideia aqui para vocês. Vocês podem ver aqui, né, os países nórdicos, os países mais industrializados, eles tendem a ter uma previdência melhor. Então, a Islândia tem 3 mil, Luxemburgo 2 mil, Dinamarca 2 mil, e até aqui na Finlândia e na Irlanda ali, aproximadamente 2 mil euros também. Mas para vocês terem uma ideia, tá? Geralmente, quando você se aposenta, você vai se aposentar ali com menos da metade do salário que você tinha. Na maioria dos países, né? Vai ter exceções ali, mas você pode esperar entre 40, 50, no máximo aí 60% do salário que você tem hoje, tá? Só que fica aquela pergunta: hoje você já se sustenta com 50% do seu salário? Muito provavelmente não. Hoje, eu acho que dificilmente 50% do seu salário vai ser suficiente para você pagar tudo que você tem que pagar, se sustentar e ter ali uma boa qualidade de vida, um lazer. Então, imagina o seguinte cenário: se hoje metade do seu salário já não é suficiente para você bancar o seu estilo de vida, imagina daqui a 10, 15, 20 anos, tá? Esses 1.500, 2 mil euros aqui, eles não vão, né, te entregar o mesmo retorno, né, de qualidade de vida daqui a alguns anos, justamente por causa da inflação. Mesmo a Europa tendo uma inflação baixa, gente, que eu falei para vocês, ainda assim esse impacto ele é real. Até porque, muitas vezes, a gente sabe que a gente tem a tendência de ter um custo de vida aumentando cada vez mais, principalmente no quesito moradia, que muita gente sabe que moradia aqui na Europa, principalmente quando a gente fala das capitais, das cidades principais aqui na Europa, a maioria tem um grande problema com moradia. Então, o aluguel caro, casas escassas, pouca construção, né? Uma pressão turística muito alta que faz com que a gente tenha mais ainda falta de imóveis para alugar, sem falar no próprio custo de você hoje comprar o seu primeiro imóvel, comprar um imóvel ali. Então, eu acredito que eu posso falar, não tem todos esses dados, mas eu posso falar ali que qualquer capital europeia hoje, você vai falar de compra de imóvel, você vai estar falando de pelo menos 300 mil euros ali para você comprar um imóvel relativamente decente. Então, o meu ponto aqui, gente, é que às vezes, por mais que você tenha a aposentadoria integral daqui a alguns anos, muito provavelmente, né, eu vou colocar aqui 99% de chances que esse valor que você vai receber, você não vai receber ele não vai ser suficiente, tá? Não vai ser suficiente ali para manter a qualidade de vida, o mesmo estilo de vida que você leva, tá certo? Outro ponto interessante também, muita gente vem aqui para a Europa já com 35, 40 anos de idade, 45, 50 anos de idade. Então, o que acontece? Você acaba não tendo ali mais de 10 anos, quem sabe, de contribuição. E se você dá uma pesquisada no seu país, você vai ver que vai ter um tempo, né? Olha, você precisa ter contribuído pelo menos 10, 15 anos ali para você ter direito à aposentadoria integral ou 40% dela. Então, o que pode acontecer? Esse valor hoje já é um valor relativamente baixo, né? 1.500 em média. Então, se você não contribuiu por mais de 10 anos na Europa, no seu país, você vai ter direito a um valor abaixo do valor integral, entendeu? Então, por isso que é extremamente importante você incluir uma carteira de investimentos junto com o seu plano de aposentadoria pública / privado,
porque o cenário hoje ele não é interessante, independente do ângulo que a gente usar. Outro gráfico interessante, pessoal, esse gráfico aqui que mostra, né, a gente tem uns países aqui na Europa, ele mostra pra gente, como eu falei, a Europa ela já tem ali uma população idosa maior, né, e a tendência é continuar com uma população idosa crescendo em relação à população ativa, né, ou seja, aqueles que de fato estão pagando imposto para manter a pirâmide. Então, vocês podem ver aqui que nos próximos anos, tá, até 2050 aqui no caso, a tendência em absolutamente todos os países aqui na Europa é a população com uma idade acima de 65 anos de idade, ela se sobressair em relação à população de 20 a 64 anos e a população ali que está começando a entrar no mercado de trabalho, que é 18, 19, 20 anos de idade. Ou seja, mais um ponto aqui, mais um número, mais uma estatística que mostra que essa pirâmide, né, esse problema não é só no Brasil, não é só em outros países, aqui na Europa a gente vai enfrentar também um enfraquecimento do sistema de previdência. Bom, gente, agora que vocês entenderam aqui, né, os principais pontos que mostram para você o quanto que é importante você focar numa aposentadoria, em planejar a sua aposentadoria não só em um lugar, essa tranquilidade jurídica, né, essa tranquilidade monetária, assim como também usar o euro e qualquer outra moeda forte a seu favor, tá? Agora eu quero mostrar para vocês aqui um pouco mais na prática como que vocês vão de fato se planejar para começar a investir, certo? E como que vocês vão lá na frente viver de renda desses investimentos, ou seja, vocês vão construir uma carteira de investimentos, chegar a um certo patrimônio e desse patrimônio vocês vão viver de renda dele, né? Usufruir de parte desse patrimônio da carteira como a aposentadoria de vocês. Então eu fiz uma simulação muito interessante aqui, se vocês quiserem eu posso disponibilizar essa tabela para vocês como referência, para dar uma ideia de vocês aqui de retorno, rentabilidade e quanto que mensalmente vocês podem ter de aposentadoria. Então, olha só, na minha tabela eu fiz aqui algumas simulações para mostrar para vocês o tipo de planejamento que vocês precisam. Então, aqui na minha simulação eu fiz um planejamento de patrimônio de 500 mil euros, certo? Com um aporte mensal médio aí de 500 euros. E fiz 3 simulações. Então, uma simulação onde vocês têm um retorno mais conservador, o mais moderado e o mais agressivo. Então, 5%, 7% e 10% de retorno médio anual. Então, vamos lá. Então, você aí investindo 500 euros por mês com uma carteira dando um retorno mais conservador de 5%, você levaria aproximadamente aí 32 anos para chegar no patrimônio de 500 mil euros, tá, gente? Então, esses 500 mil euros aqui é só para vocês terem uma referência, já é um patrimônio muito alto, já é, sim, um patrimônio muito mais do que suficiente para vocês ter ali uma aposentadoria, uma renda passiva que se iguala ali ao que vocês já teriam de salário, ao que vocês já teriam de uma previdência vindo do país, tá? Vindo ali do estado. Agora, você mantendo esse mesmo parâmetro, tá? Então, 500 euros ali de aporte em uma carteira com 7% de retorno, vocês levariam aproximadamente 27 anos para chegar ao meio milhão de patrimônio. E uma carteira agressiva, isso vai levar muito menos tempo, claro, né? Com 10% de rentabilidade anual, você levaria aproximadamente aí 22 anos para chegar no meio milhão. Então aqui, gente, já com essa tabela, a gente já consegue ver os seguintes pontos, tá? Se você não tem 30 anos pela frente, olha, eu não tenho 27, 30 anos pela frente, eu tenho 20 anos pela frente. Então o que você pode fazer aqui? Você pode ou se programar para ter um patrimônio menor que meio milhão, tá? Não necessariamente você precisa de meio milhão, às vezes você precisa de 300 mil, 280 mil ali para completar a sua aposentadoria aqui na Europa, ou você pode também ali compensar aumentando o teu aporte. Então, ao invés de você aportar 500, você vai aportar 700, 800, 1.000, 1.500. Por isso, gente, que é tão importante você começar o quanto antes, tá? Porque quanto mais você demora, quanto mais tempo você espera para começar a investir, quer dizer que mais dinheiro mensalmente você vai ter que colocar na sua carteira para compensar esses meses, esses anos que você está esperando. Então, assim, tempo, gente, nos investimentos é tudo, tá? Uma outra simulação que eu fiz aqui para vocês foi justamente com aporte de 1.000 euros, tá? Então, se você dobra o teu aporte, agora, num cenário mais conservador de rentabilidade, você tem o quê? 22 anos para chegar no seu meio milhão. Num cenário moderado, que é o mais previsível de acontecer, é uma rentabilidade média de 7, 8%, você levaria 19 anos. E no cenário mais agressivo, de 10% na média de retorno, você levaria aí 16 anos, tá? Então isso aqui, gente, traz para você uma referência de o quanto tempo você levaria em relação ao teu poder de aporte, em relação aí ao nível de patrimônio que vocês querem
ter, tá certo? E eu acredito que, realmente, aqui meio milhão é, assim, o patrimônio que a maioria de vocês precisam e vão ter ali. E eu fielmente acredito que meio milhão de euros ali é um patrimônio que vai ajudar a maioria, se não todos aqui de vocês, a completarem, ter uma aposentadoria extremamente digna daqui a alguns anos, porque a gente viu que só dependendo do Estado aqui, definitivamente isso não vai acontecer. Então, por mais que às vezes você não tenha esse poder de aporte, ou se você não tem tanto tempo pela frente, ela não tem mais de 16 anos pela frente, qualquer valor que você vai colocando, com certeza vai contribuir ali com 500, 600, 1.000 euros a mais de renda para você mensalmente lá na frente. Pessoal, aqui nessa parte, mais simulações que eu fiz aqui para mostrar para vocês com mais detalhes ainda como seria esse planejamento, tá? Basicamente, nessa parte aqui, eu trouxe para vocês como que seria o nível de renda que vocês teriam com esse patrimônio de 500 mil e o quanto que esse patrimônio continuaria crescendo ali depois que vocês começassem a usar essa renda, né? Então, levando em consideração que vocês chegou nos 500 mil e começa a viver com esse patrimônio durante 30 anos, como está aqui na coluna aqui, né? Que é o tempo que vocês vão usufruindo esse valor, tá? Vocês teriam ali, então, uma renda anual de 25.000 euros, o que daria ali aproximadamente 2.000 euros, 2.080 euros ali por mês. Isso considerando uma retirada anual de 5%, que é uma retirada aí recomendada de 4 a 5%. Para quê? Para que o teu patrimônio ele continue com uma rentabilidade acima da inflação e que ele continue perdurando ali até o final da sua vida, 95, 100 anos de idade, tá bom? E que, como vocês podem ver, o que é muito interessante, então vocês teriam aproximadamente 2.000 euros de renda passiva, tá? Com essa retirada conservadora de 5%, que daria aproximadamente 12 mil reais, isso com o câmbio atual de 6,20, mas a gente sabe que a tendência é esse câmbio, né, sempre se manter ou aumentar, tá certo? O que é interessante que vocês podem ver aqui na coluna, nessa coluna aqui, o que isso mostra pra gente? Que mesmo fazendo essas retiradas anuais de 5%, o patrimônio, ele continua crescendo. Então, olha assim, se no primeiro ano, né, o ano 1, ele vai estar 510 mil, só que lá no ano 5 aqui, ó, ele vai estar 559. Então, 5 anos, né, o crescimento ele vai diminuir, porque você está fazendo retiradas, mas o crescimento continua acontecendo. Então, aqui no ano 5, você ainda tem 559 mil. No ano 10, seu patrimônio chegou a 644 mil. E no ano 15, aqui, 764 mil. E no ano 20, 934 mil, tá? Com a possibilidade aqui de você ultrapassar 1 milhão de euros de patrimônio, mesmo depois de você começar a usufruir dessa aposentadoria. Ou seja, o que significa isso? Que essa retirada de 25 mil, ela vai acontecer nos primeiros anos. Depois que você vai chegando no quinto, no 10º ano que você está usufruindo do seu patrimônio, a tua renda anual, ela vai aumentar, porque aí 5% de 600 mil é outro valor, 5% de 700 mil é outro valor, eventualmente 5% aqui de 900 mil é um valor aí anual muito maior e um valor mensal muito maior. Isso mostra, gente, pra gente, mais uma vez, o poder dos juros compostos e por que é tão importante vocês terem uma carteira de investimentos além da própria aposentadoria, como eu estou mostrando aqui para vocês. Bom, então, com todas essas informações aqui, né, sobre o cenário da aposentadoria, essas informações com o potencial de crescimento que vocês podem ter através dos investimentos, potencialmente chegar aí perto ou no meio milhão e, de fato, ter uma aposentadoria muito mais digna, né, e continuar recebendo uma ótima renda passiva ao longo da sua vida ali, após a idade de aposentadoria, você deve estar se perguntando, Lara, então como que eu começo o quanto antes, como que eu faço para eu investir e chegar nesse patrimônio? Muito simples, olha só, se você está começando agora, a melhor maneira de você começar definitivamente é se expondo aos ETFs, que são basicamente ali instrumentos que vão replicar para vocês um grupo de ações. Então, se você está começando agora ou você já investiu no Brasil, mas não tem ali muita intimidade com o mercado europeu, o mercado global, definitivamente você deve começar ali, pelo menos com um ETF que vai replicar um índice global. Por quê? Ali, com apenas um ETF, você está automaticamente investindo já nas maiores posições do mundo, nos maiores mercados do mundo. Esses próprios ETFs, esses próprios índices, eles vão se auto-rebalancear e corrigir as posições lá dentro, então as ações, os fundos imobiliários lá dentro, para que esteja sempre alinhado com o crescimento econômico, com para onde o mundo está indo em termos de crescimento, setor ali e inovação. Então, um ótimo ETF que vocês podem usar para começar essa jornada é o próprio ETF que vai replicar o índice que a gente tem, que é o MSCI
All World. E aqui, ó, na minha tela, eu estou mostrando para vocês, tá, como tem sido a performance, então, que mostra esse índice, ele é um índice mundial, ele pega ali mercados emergentes, mercados desenvolvidos, tá, como eu falei para vocês, ele já vai acompanhar as maiores posições do mundo para vocês, as maiores ações que a gente tem no mundo. Então, nos últimos anos, tá, ele tem tido ali uma rentabilidade média anual de 10%, isso sem contar a inflação. Quando a gente coloca a inflação, você pode jogar aí para 9, 8,5, tá, mas 10% tem sido aí o retorno anual médio desse ETF nos últimos anos. Então, mas 10% é ali, de fato, a rentabilidade média anual que esse índice tem entregado aí para os investidores. E já falei aqui para vocês algumas vezes, né, que hoje, né, hoje não, mas nos anos recentes, dificilmente um gerente de fundo, um investidor muito profissional, ele consegue bater esse índice, consegue bater o mercado. Então, só com um ETF dessa magnitude ali, você já vai estar muito à frente até de vários profissionais aí que fazem stock pick, né? Que é tentar achar aí a ação do momento. Então, literalmente não tem contraindicação, tá começando agora, não quer perder tempo, começa com o ETF mundial e ao longo dos meses aí você vai aprendendo, vai se aprofundando e você pode aí sofisticar e colocar mais ativos na sua carteira, ativos ali que você tem um pouco mais de convicção e um pouco mais de confiança se você se sentir pronto ali para aumentar um pouco do risco nos seus investimentos. Um lado muito interessante também desse índice aqui nesse site, ele mostra para a gente como tem sido o retorno nos últimos anos. Então aqui tem a gente literalmente desde 1979 até 2024. Então vocês podem ver que, Lara, tenho medo do mercado, tenho medo de bolsa de valores. Gente, mercado mundial, vocês podem ver aqui, tá? Bolsa de valores, ações, elas passam muito mais tempo te dando dinheiro, te dando uma alta rentabilidade, multiplicando o seu dinheiro do que em baixa, tá? Então, em alguns momentos a gente vai ter algumas quedas, mas como vocês podem ver aqui nos últimos anos, né, a rentabilidade ela tem sido absurda. Então, assim, a única maneira de você, de fato, multiplicar o seu dinheiro é investindo, através de uma boa carteira de investimentos. E nem ali uma carteira boa de previdência pública, previdência privada ali, talvez ela não consiga, com foco aí em crescer o patrimônio de vocês e lá na frente, o mais rápido possível, já ter essa renda passiva para trazer tranquilidade, liberdade financeira para vocês. E se você busca uma ajuda mais profissional, se você quer alguém ali te acompanhando, criando uma carteira para você, acompanhando seus aportes, acompanhando a performance da sua carteira, você pode fazer parte da nossa consultoria de investimentos individual, tá? Então o link vai estar em algum lugar aqui da tela ou aqui na descrição do vídeo. Clica no link, dá uma olhada na nossa página, faz a sua aplicação, deixa as suas informações lá no nosso formulário, a gente vai entrar em contato com você no seu WhatsApp, a gente vai bater um papo e te oferecer ali 20 minutos de ligação gratuita para analisar o seu caso e mostrar para você um pouco mais de como que funciona o nosso trabalho de consultoria de investimentos. E a gente não terminou ainda, o que eu quero mostrar para vocês aqui agora, que seria o último passo, que é, uma vez que você, então, chegou no teu planejamento, né, chegou ali no seu patrimônio, como que você vai viver de renda desse patrimônio uma vez que você chega nele? Geralmente, pessoal, a gente vai ter aqui duas opções, tá? Obviamente tem outras opções ali mais sofisticadas, mas para manter simples aqui, você pode considerar duas opções. Então, uma vez que você chega no seu patrimônio, que você deseja para aposentar, então meio milhão, ou 1 milhão, ou 200 mil, ou 300 mil, o patrimônio que seja, tá? Você vai ter a opção ali de você retirar a sua renda passiva através dos dividendos. Então, basicamente, o ideal é você investir em boas empresas pagadoras de dividendos. Então, um bom exemplo aqui na Europa é a própria empresa de seguros, a Allianz, tá? Que é uma ótima pagadora de dividendos, mantém ali a seu número de dividendos, né? O dividend yield muito estável nos últimos anos, tá? Uma empresa extremamente saudável, até porque é ali um setor extremamente promissor, né, um setor de seguros. Então você poderia virar acionista de uma empresa como a Allianz no futuro e receber os dividendos dela, e esses dividendos vai ser a sua renda passiva. Ou também como, por exemplo, em fundos imobiliários, como o próprio Alexandria, que é um ótimo fundo imobiliário também, com um ótimo histórico de dividend yield. Então, invista numa boa empresa, essa empresa vai então ter o lucro, né? E esse lucro ele vai ser distribuído para você de novo aqui em formato de dividendos. E uma outra opção, que é que eu trouxe para vocês um pouco antes aqui do vídeo, é quando você não necessariamente precisa receber dividendos, mas você vai fazer vendas pontuais da sua carteira, e o ideal é que essas vendas elas não sejam ali de 4, 5, no máximo 6% do seu patrimônio anual. Ou você pode fazer um mix dos dois, então parte da minha renda vai vir através dos dividendos, então você não necessariamente tem que vender, e outra parte vai vir ali da venda ativa, né? Então você vai realizar um lucro ali, vender 3, 4, 5% do seu patrimônio todos
os anos. Então, assim, pessoal, basicamente não tem erro. Se você focar, definir o teu patrimônio ideal, definir um bom nível de aporte mensal e começar a construir com um foco em crescimento do seu dinheiro, crescimento do seu patrimônio, não tem muito erro, você vai chegar aí no teu objetivo, próximo do teu objetivo, e lá na frente você vai conseguir uma ótima aposentadoria, né, através ali de renda passiva em euro, em dólar, libra esterlina, franco suíço, ou seja, moeda forte, moeda que vai ali te proteger e sempre manter o teu nível, o teu poder de compra ali seguro e muito mais previsível, e com isso vocês conseguem basicamente se aposentar na maioria dos lugares através do mundo e quem sabe voltar para o Brasil e se aposentar lá na sua terra natal também. E lembrando, se você quer ter esse processo aqui feito de forma personalizada para você, essa construção de carteira personalizada, acompanhamento profissional para você acelerar os seus resultados, é só você aplicar para nossa consultoria de investimentos, tá? E vai ser um prazer ter vocês lá dentro trabalhando com a gente. Se você assistiu até o final, não esquece de deixar o seu like, deixar aqui sua inscrição se você não é um inscrito ainda. Muito obrigada e até o próximo vídeo.